Durante séculos, o Império dominou terras, culturas e rotas estratégicas que ligavam o Oriente ao Ocidente. Mas em questão de anos, tudo desmoronou. E o mundo nunca mais foi o mesmo. A queda do Império Otomano não foi apenas o fim de uma potência, foi o início de um caos que até hoje molda o Oriente Médio. Mas o que realmente aconteceu nos bastidores dessa queda? E por que suas consequências ainda são sentidas mais de um século depois? Por muito tempo, o Império Otomano foi uma das maiores forças do planeta. Controlava territórios do Sudeste Europeu até o norte da África. Era uma estrutura sólida, construída ao longo de gerações, com poder militar, influência política e domínio estratégico sobre regiões vitais. Mas como todo grande império da história, ele começou a enfraquecer, lentamente, quase imperceptível no início. Problemas, crises econômicas e dificuldades para acompanhar a modernização das potências europeias começaram a corroer suas bases. Enquanto isso, do lado do fora, forças muito maiores estavam se organizando. As potências europeias viam o Império Otomano não como um aliado, mas como uma oportunidade, o chamado Homem Doente da Europa. E então, veio o momento decisivo. A Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano entrou no conflito ao lado da Alemanha, apostando tudo em uma vitória que nunca veio. Com o fim da guerra, a derrota foi inevitável. E as consequências foram devastadoras. Territórios foram tomados e fronteiras redesenhadas. Acordos secretos, como o famoso Tratado Sykes-Picot, dividiram o Oriente Médio sem considerar culturas, religiões ou identidades locais. Linhas foram traçadas no mapa por potências estrangeiras, ignorando completamente a realidade da região. E foi ali que o caos começou. Nações foram criadas artificialmente. Povos rivais foram colocados dentro das mesmas fronteiras. Conflitos que antes eram locais se transformaram em disputas permanentes. A queda do Império Otomano abriu espaço para uma nova ordem, mas essa ordem já nasceu instável. Ao longo das décadas seguintes, golpes, guerras civis e tensões religiosas passaram a definir o Oriente Médio, que antes era controlado por um único império, se tornou um quebra-cabeça fragmentado. E as consequências disso ecoam até hoje. O fim de um império criou um vácuo de poder que nunca foi completamente preenchido. E talvez essa seja a maior lição da história. Quando uma grande estrutura cai, o que vem depois nem sempre é estabilidade. Às vezes é o início de algo muito mais complexo. A queda do Império Otomano foi o ponto de partida de um dos cenários mais instáveis do mundo moderno. Você acredita que os conflitos atuais poderiam ter sido evitados? Ou tudo isso era inevitável? Comenta aqui embaixo. Assista ao próximo vídeo para entender mais. Porque essa história está longe de acabar.